Alô, amigos do nosso canal DIP, Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e hoje trago um assunto interessante para vocês no nosso canal. Mas antes disso, quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, tá certo? Você que tem acompanhado aí os nossos vídeos, as nossas matérias, vai aí no sininho, aperte aí para você receber as suas notificações, deixe o seu joinha, o seu like, tá certo? Para que esse nosso vídeo possa chegar também a outras pessoas que se interessam por este assunto. Então agradeço você que já está inscrito e peço a você que ainda não se inscreveu que se inscreva. Venha participar conosco. Muito bem, no último vídeo eu falei sobre a possibilidade ou não do prefeito exercer os seus 3 mandatos consecutivos, sendo um em município diverso, tá certo? Você que ainda não assistiu, eu lhe convido para assistir o vídeo, que é uma matéria importante, tá? E diferente, uma matéria nova, vamos dizer assim. E hoje, ainda falando sobre o prefeito municipal, eu trago um outro tema para vocês. É o seguinte: qual deve ser o valor mínimo do subsídio do prefeito municipal? Vamos entender o que é subsídio. Subsídio é aquele valor que o prefeito recebe mensalmente pela prestação do serviço como agente político. Nós temos de um lado a remuneração, que é paga ao servidor público, e temos de outro lado o subsídio, que como se fosse o salário na atividade privada, paga ao prefeito municipal. O servidor público tem o seu vencimento inicial, que é fixado por lei, e depois ele tem os adicionais, os direitos que são agregados aí ao vencimento, que uma vez somados, formam a sua remuneração. Por exemplo, o vencimento, mais as horas extras, mais salário família, mais adicional de salubridade, somando tudo isso, se o servidor tiver esses direitos, nós podemos dizer que a remuneração total dele abrange um valor X. E o subsídio é uma parcela única, que é pago aos agentes políticos. Então a pergunta é essa: qual deve ser o valor mínimo do subsídio ou do salário, entre aspas, do prefeito municipal? Existe o mínimo? Existe o piso salarial do prefeito ou o piso mínimo do subsídio do prefeito? Se você não sabe e quer aprender, venha comigo. É o seguinte: se nós procurarmos numa lei esparsa sobre esse tema, nós não vamos encontrar. Uma lei que diz, olha, o valor mínimo do subsídio do prefeito deve ser tal. Não tem. Então não existe um piso fixado por lei específica, tá? Não existe. Mas se nós analisarmos a questão sob a ótica da Constituição Federal, nós podemos dizer que existe um valor mínimo, sim, que deve ser observado e respeitado na hora de se fixar o subsídio do prefeito municipal. O que muitas das vezes não é observado e causa depois, posteriormente, transtorno, às vezes, na administração pública, conforme eu vou demonstrar para vocês nesse vídeo de hoje. A resposta sobre esta indagação, então, eu disse que está na Constituição Federal, né? E nós vamos encontrar isso aí exatamente no artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Porque lá está escrito, por exemplo, quem tem a responsabilidade de fixar esse subsídio que o prefeito vai receber. Quem fixa o subsídio? É o próprio prefeito? É a Câmara? Ou quem? É o presidente da República? Então o artigo 29 fala que o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, que são os agentes políticos municipais, juntamente com os vereadores que não estão aqui nesse inciso 5, diz assim, ó, o subsídio do prefeito, que é o que nós estamos analisando aqui, do vice-prefeito e dos secretários, são fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observados determinados parâmetros da Constituição.
Então, quem fixa o subsídio ou salário, entre aspas, do prefeito municipal é a Câmara Municipal. Então, quando chega no último ano do mandato do vereador, do prefeito, os vereadores que estão na Câmara já vão sair, vão ser reeleitos, devem fixar para a legislatura seguinte o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Só que dos vereadores vem estipulado no inciso 6 do artigo 29 e não no inciso 5, onde está o do prefeito. Então é a Câmara Municipal que vai fixar esses valores. E aí que surge o problema, que normalmente a Câmara não observa esse valor mínimo que tem que ser observado. Muitas das vezes, na época da fixação desses subsídios, a questão é posta em discussão de uma forma política. Aqueles vereadores que sempre receberam ali 2 salários, 3 salários por mês de subsídios, propõem ali que tem que ser agora de um salário mínimo. Por que agora? Porque estão saindo, mas para fazer política colocam uma proposta lá, no projeto de lei, uma emenda, se for o caso, dependendo da situação, o subsídio dos vereadores a partir da próxima legislatura será de um salário mínimo. Só que eles colocam e torcem muitas das vezes para não ser aprovado, porque eles não querem receber aquilo, eles querem receber mais, como de fato ocorre. Tanto é verdade que muitas das leis que fixam os subsídios, fica a possibilidade facultativa daqueles vereadores que quiserem receber o mínimo, que recebam, façam a opção por isso. Mas ninguém faz, sempre recebe o valor maior fixado. Então, às vezes, muitas das vezes, isso aí não passa de uma demagogia de determinados vereadores para criar uma discussão na Câmara, para tentar com isso captar votos aí de eleitores. A verdade pura é essa mesmo. E acontece também, e aí a questão é muito pior, com relação ao subsídio do prefeito. Dizia, não, o prefeito ganha muito, tem que abaixar isso aí pela metade, não sei o que. E surge essa discussão totalmente equivocada, totalmente fora da realidade. Porque, primeiramente, nós temos que observar que o prefeito tem várias atribuições pesadas no seu dia a dia, no seu mandato. Cuidar de uma cidade, administrar uma cidade não é fácil. Então, o prefeito tem que ter um subsídio satisfatório, porque ele deixa as atividades que ele tem para se dedicar à administração municipal. E muitas das vezes essa questão não é vista desta forma, mas de forma política, o que não deve acontecer. Então eu acho que na hora de fixar esse subsídio, tem que haver a responsabilidade dos vereadores. E, como eu disse, normalmente os subsídios são fixados no último ano de cada mandato, que pode ser em outros anos anteriores, não tem problema nenhum. Tem que ser de um mandato para o outro. Normalmente são fixados no último ano do mandato, no prazo aí de 30 dias, sempre antes das eleições, 30 dias antes, 60, 120, depende aí da lei orgânica, ela que vai fixar esses prazos. Mas tem que ser de uma legislatura para outra. Muito bem, então vamos entrar no tema que interessa aqui agora, tá certo? Por que que tem que haver o subsídio mínimo? Porque a Constituição fixou esse valor, tá? E onde eu vou achar essa questão na Constituição? Eu vou achar isso aí no artigo 37 da Constituição. Eu disse que o artigo 29 diz que a Câmara é que deve fixar. A lei orgânica vai fixar se vai ser quantos dias antes da eleição, fixam prazos. A Constituição, no artigo 37, inciso 11, fala o seguinte: a remuneração, quer dizer, não é o vencimento do servidor, não. A remuneração, ou seja, o vencimento de todos os outros benefícios e vantagens somados. E o subsídio dos ocupantes de cargo em empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, vamos pôr aqui os vereadores como exemplo, e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não poderão exceder
o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, todos os chefes dos poderes executivos não podem ter os seus subsídios acima do valor do subsídio que recebe cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe a quantia de R$ 41.650,92 por mês. Esse é o subsídio de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, além das vantagens, obviamente, que eles têm. A partir do dia 1º de fevereiro de 2024, esse valor de R$ 41.650,92 passará para R$ 44.008,52. E a partir de 1º de fevereiro de 2025, esse valor será de R$ 46.366,19. Isso já está fixado por lei. Então, esse valor é o limite máximo que se paga na administração. O servidor, o prefeito, o governador, o presidente da República não pode receber mais do que esse valor. Esse é o teto máximo que se paga a título de remuneração para os chefes do Poder Executivo. Muito bem. Agora, nós temos no município o teto que cada servidor público pode receber, que não pode ultrapassar o subsídio mensal do prefeito. Então, veja o seguinte, se a Constituição me diz nenhum servidor pode receber mais do que o subsídio do prefeito, então, obviamente, que quando eu for fixar o subsídio do prefeito, eu tenho que observar o quê? Eu tenho que pedir uma informação na prefeitura de qual é a maior remuneração naquele mês que eu estou fixando do servidor público municipal. Se for, por exemplo, R$10.000 a maior remuneração que ganha que tem um servidor público municipal, implica dizer que eu não posso fixar o subsídio do prefeito em R$9.000, porque ele estaria ganhando menos que esse servidor que ganha 10. A Constituição proíbe isso. Então, invertendo a situação, nós podemos dizer, o teto mínimo a ser pago ao prefeito a título de subsídio tem que ser, pelo menos, o valor da remuneração que recebe o servidor naquele momento. Esse é o teto máximo, ou mínimo, quer dizer, né, que o prefeito pode receber. Tá certo? Agora eu pergunto, acontece situação diferente, e aí que surge o problema. O prefeito tem um subsídio de 9.000 e existe uma remuneração de um determinado servidor de 10.000. Normalmente isso acontece muito com os médicos que trabalham nos municípios. Como resolver essa questão? Os vereadores não observaram isso, fixaram abaixo. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Eu tenho que decotar esse valor do servidor para igualar o que está no prefeito, para cumprir a Constituição. O homem não pode reduzir vencimento. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou entendendo que esse decote de valor para igualar ao subsídio não pode ser considerado como irredutibilidade de salário. Por quê? Porque é um valor de excesso ilegal que está sendo pago ao servidor. Então a redução pode ser feita, ou seja, você acaba prejudicando o servidor e, como eu disse, existem situações nos casos dos médicos que já não estão satisfeitos com o que ganham. Se você decotar, eles vão pedir às vezes para ser exonerados, para sair, e cria-se um verdadeiro caos na área de saúde da administração municipal. Obviamente que isso pode acontecer em outras situações com outros servidores. Então o que eu chamo a atenção para esse vídeo é isso. Observar se o valor mínimo do subsídio a ser fixado pela Câmara no momento correto, fixando pelo menos aquele valor máximo da remuneração do servidor. Então, se o valor máximo da remuneração do servidor, o seu vencimento e as outras vantagens, é fixado, ou está fixado, ou foi apurado em R$10.000, não tem como eu fixar o subsídio do prefeito em valor inferior, porque assim que for fixado, que a lei for sancionada, eu vou ter que decotar a diferença do servidor. E aí acaba causando um problema.
Então, eu chamo a atenção para os senhores vereadores nesse sentido, porque no ano que vem, 2024, já tem que ser fixado o subsídio do prefeito para o mandato seguinte. Então, que observe, peça uma informação na prefeitura, qual é a maior remuneração dos servidores hoje? R$10.000. Então, eu vou fixar o do prefeito de 10, porque se você fixar em valor menor, você vai causar um problema para a administração. E não justifica também o chefe do poder ganhar menos que qualquer servidor, né? Até pelo fato das atribuições que ele tem, que são as maiores atribuições que você tem para ser executada numa administração municipal. Depois vem os outros secretários, que são funções delegadas, e os servidores. Então isso deve ser observado, é o assunto que eu trouxe para vocês hoje, para que o ano que vem cada Câmara Municipal se concentre nesse ponto para evitar problema para as administrações, para a próxima administração. Vamos esquecer aí o revanchismo, a política e pensar no município, pensar que o prefeito precisa ter um subsídio bom para que ele possa trabalhar com tranquilidade, né? Ter uma renda que ele possa manter todas as suas necessidades, né? Porque, como eu já disse, ele vai abandonar toda a sua atividade para dedicar 24 horas por dia à sua cidade. Então esse é o tema que eu trago, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço que compartilhem com seus amigos, seus colegas, com os servidores públicos, principalmente entre os vereadores, que são os responsáveis pela fixação desse subsídio. Espero vocês no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.